né? Você faz uma obra num condomínio que causa um acidente futuro, as pessoas foram ver lá quem era o responsável por aquilo. Principalmente matando alguém. Não queremos fazer rateio agora, não queremos fazer isso agora, depois a gente vê. Dá um problema ali na frente, quem se ferra é o síndico se ele não tiver tomado as suas precauções de levar assunto para a Assembleia e uma série de coisas. Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa onde nós, Síndicos 5 Estrelas, debatemos o dia a dia do mercado condominial. Depois da vinheta, o tema de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta. E antes de passar para o nosso amigo Walter dar o tema de hoje, eu queria pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, cliquem aqui no sininho para ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na Conde TV. E aí, antes também de passar, eu queria pedir para que vocês comentassem o que vocês acharam do novo visual do nosso amigo Walter, tá? Que está em fase de crescimento. Furículo novo. Com furículo novo. E, além de tudo, que vocês comentassem também sobre a semelhança dele com o nosso novo Papa, Leão XIV. Tá? Queria que vocês enchessem a gente aqui de comentários a respeito desses dois assuntos. E falando também a respeito do programa Walter Pérez 14. Sobre o que nós iremos falar hoje, meu irmão? O bullying aqui é fenomenal. A trairagem. É que, na verdade, assim, eu fiquei, né? Ficou mais bonito, então eu falei, deixa eu também... Você tá lindo, cara. Você vai ficar lindo. Tá querendo me chamar de feio? A Tati agradece. 14, tu tem área doadora para fazer aí, dá para... Dá pra encher de furículo. Dá para encher, foram 4.900. Eu prefiro virar a parte de doador, eu dou meus furículos para vocês. Ele tira até da barba, se quiser, se não tiver em cima. Tá tranquilo, eu tô feliz do jeito. Mas vamos falar de condomínio, né? Mas comentem, parece ou não parece com o Papa? Não tem nada a ver. Vamos falar de condomínio. Nós já conversamos aqui anteriormente, em outros programas, sobre as responsabilidades do síndico. E a gente vai voltar nesse assunto até por conta de fatos novos que acabam surgindo, né, no nosso dia a dia, e sobre esse assunto do indiciamento, na verdade, de 3 pessoas naquele acidente que teve no Redário, num condomínio, onde uma criança de 7 anos faleceu com a queda de um dos postes do Redário. Eles estavam brincando e a menina faleceu e foi indiciada a síndica, a ex-síndica, e aí isso é importante a gente pensar nisso, e 2 funcionários, tá? Tá na fase do indiciamento. A atual síndica também. Não, a ex-síndica. Por quê? Porque, na verdade, o que se coloca é que foi feita uma obra que aquele pilar não era o pilar original, por algum motivo eles fizeram uma obra ali, e foi na época da síndica. Então, aonde é importante chamar a atenção, eu falo assim, a grande maioria dos nossos internautas aí, do pessoal que nos assiste, são síndicos, e a gente fala muito da nossa responsabilidade enquanto a gente está síndico, mas tu vê que tem uma responsabilidade daquilo que você deixa também. Porque, assim, ela fez uma obra, por que os 2 funcionários foram indiciados pela matéria que eu ouvi no G1? Os 2 funcionários que fizeram a obra. Ela não contratou uma empresa externa para fazer a obra, e por isso ela foi indiciada, tá? Porque não fez um projeto, não tem um arquiteto, não tem um engenheiro, não tem um RT. Não tem uma RT, não tem nada. Então, na verdade, ela pegou os 2 funcionários do condomínio, tá? Estou replicando aquilo que eu ouvi na matéria do G1. Ela pegou aqueles 2 funcionários, os 2 funcionários fizeram a obra. E tem a nota fiscal, a polícia fez a perícia, tem a nota fiscal da compra de areia, cimento, ferro, tal, tudo aquilo que realmente foi usado para fazer aquilo. Por isso, os 2 funcionários também foram indiciados, porque eles não tinham conhecimento técnico para fazer aquilo. Então, na verdade, a gente precisa discutir aqui, chamar atenção, não só sobre as responsabilidades que a gente tem
como síndico na função, né, enquanto você está síndico, quanto aquilo que você deixa feito, né? Você faz uma obra num condomínio que causa um acidente futuro, as pessoas foram ver lá quem era o responsável por aquilo, principalmente matando alguém, né? Talvez se o pilar caísse, não pegasse em ninguém, talvez ninguém tivesse discutindo esse assunto, mas como pegou uma criança, matou, né? Então, é importante a responsabilidade. O grande problema, aquilo que a gente estava falando de começar a gravar, é que provavelmente, né, ela quis economizar, né, não quis contratar técnico especializado, né, quis dar o jeitinho. E isso é o que mais, né, acontece nos condomínios, né? Sempre em busca do menor preço, né, independente da qualidade. Eu tenho um caso num condomínio que eu cuido, que ele tem um prédio de um edifício garagem, né, só de estacionamento. E o último piso, aquelas muretas de edifício garagem, elas foram construídas fora da norma. Só que já acabou a garantia, já passou tudo. Só que e elas estão caindo, né? Isso pela própria construtora. Foi construído pela construtora, o edifício garagem, né? Botaram mais coisas. Não, foi construído pela construtora. Só que ela está caindo. E fizemos vários laudos lá, está fora das normas, tal. Se tivesse dentro da garantia, a gente conseguiria até acionar a construtora, mas já passou. Então, agora a gente precisa refazer. E é uma obra de 2 milhões, né, pelo tamanho do negócio. E aí aí entra aquela questão, né? Você leva para a Assembleia e a Assembleia não aprova. Não, mas o condomínio tem um monte de coisa para fazer, né? Mas tem isso aqui para gastar. Aí cabe a gente, né, convencer, um trabalho de conhecimento, de conscientização. Gente, se isso aqui cair, né? Se essa mureta cair em cima da cabeça de alguém morrer, aí não só o condomínio, não só o síndico, né, vai ser responsabilizado e terão outros problemas, né? É o que eu falei lá pro pessoal. Que a galera não queria nem que levasse isso para debate, para deliberação. Eu falei, eu vou levar, que tem que fazer. Agora, se vai aprovar ou não, se vai ter o dinheiro ou não para fazer, aí já não cabe a mim. Porque aí tu tem uma justificativa. Exatamente. Fala, olha, levei, tá aqui, não fiz. E aí depois tem que avaliar as consequências, né? Se vale a pena correr o risco de permanecer, né, como síndico nesse condomínio, caso isso não seja aprovado, caso essa situação não seja resolvida. Esse tipo de situação, infelizmente, tem se tornado cada vez mais corriqueiro. Não o acidente em si, mas a questão dos condôminos não entenderem aquilo que é necessário, que é preciso ser feito, que aquilo custa dinheiro, que aquilo não é barato, que eles vão ter que colocar a mão no bolso e uma série de coisas, em detrimento da questão financeira, sabe? Não queremos fazer rateio agora, não queremos fazer isso agora, depois a gente vê, depois a gente vê, depois a gente vê. Dá um problema ali na frente, quem se ferra é o síndico se ele não tiver tomado as suas precauções de levar assunto para a Assembleia e uma série de coisas. O que é preciso que os síndicos e também os condôminos entendam é que quando a gente está falando de um condomínio, quando a gente está falando de áreas comuns do condomínio, a gente está falando do nosso próprio patrimônio. Não é só a responsabilidade do síndico que está em jogo. Tem toda a questão da responsabilidade dele, uma série de coisas, mas o fato de eu não fazer uma manutenção numa mureta, numa determinada coisa, desvaloriza o meu patrimônio. Eu costumo falar para as pessoas que a área comum do condomínio é o quintal da minha casa. Sabe, se eu não cuidar do quintal da minha casa, ele vai esburacar, ele vai isso, ele vai aquilo, ele vai trazer problema para mim. Se eu quiser vender minha casa, ela vai valer menos, sabe? Então, tem coisas que as pessoas precisam entender que elas não são opcionais. Não, por exemplo, essa obra que você tem aí, eu não entendo ela como uma obra opcional da Assembleia decidir se vai ou não. Eu acho que a Assembleia tem que decidir de quanto será o rateio, de 50 ou de 100. Você vai fazer de uma vez, vai fazer... Você vai fazer de uma vez, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Assim, qual das alternativas para fazer tem que ter? Porque se você der para eles a opção de não fazer, eles não vão fazer. Sabe? E pensando única e exclusivamente nessa questão imediatista, esquecendo dos riscos futuros que tem. Porque você se preveniu, você levou o assunto para a Assembleia não aprovou, beleza, tal, não sei o quê, caiu o muro em cima da cabeça de alguém, matou o Gustavo, tá livre. Mas e aí, cara? Uma vida foi pro saco. Sabe? E a indenização que o condomínio A vai ter que pagar por indenização ambos, e né? toda uma série de coisas, as consequências disso. Então, aquele velho ditado que diz que o barato sai caro,
é válido para esse tipo de E coisa. o Mauro e o Gustavo tá livre dependendo da visão do juiz. Dependendo da visão do juiz. De repente o juiz vai entender o seguinte, que nem tu falou. Não, você tinha que... Tinha dinheiro no caixa, por exemplo. Sim. Você tinha que fazer. Por que você não fez e não ratificou depois? Por que que é uma emergência, vamos dizer assim? Hã? Por que que você não colocou para a Assembleia que, assim, eu não estou perguntando aqui, Se não vai ou não estou vai. dando a opção, que nem tu falou, não estou dando a opção de fazer ou não fazer. Eu estou falando que a gente tem que fazer, levar um engenheiro. Então, dependendo do como o juiz, como o advogado, promotor, como que eles colocam a situação, na verdade, você pode estar... Eu fiz um laudo num condomínio, que o Giovanni, o engenheiro Giovanni na época falou para mim, falou assim, ó, você vai apresentar o laudo e vai propor a obra. Se eles não aceitarem fazer a obra, sai fora. Foi o conselho que ele me deu, sai fora. Porque senão, você vai ter na ata lá que você propôs e você renuncia e vai dizer lá por que você está renunciando. Vai ter na ata lá, porque estou renunciando porque preciso fazer uma obra, o condomínio não quer fazer, é risco de segurança para o condomínio. E o problema é que, assim, se for uma coisa, essas obras estruturais, né, que o pessoal não vê, né, obra Não debaixo enxerga. da terra, obra de mureta, o pessoal fala, não vai ter nenhum benefício com isso. Às vezes eles preferem. É que nem trocar bateria de É, carro. por isso que você fala que nem, a gente tem até que tomar cuidado com o que você vai levar. Eu vou dar um exemplo, vamos levar, sei lá, o aquecimento das piscinas, pode ter piscina quentinha, Sim. ou vamos levar isso aqui. Não, porque isso aqui, aquecimento, provavelmente eles vão aprovar mesmo com rateio que for, e isso aqui não vão aprovar porque eles acham que, na cabeça deles, não, isso aí nunca vai acontecer. Né? Então isso também tem que Na tomar... cabeça deles, É. vender um apartamento com uma piscina quentinha é mais... Não, e é isso, então às vezes é beleza, embelezamento, vamos arrumar a quadra, vamos fazer melhorar a academia, vamos investir, sei lá, 1 milhão na academia, mas não vamos investir 1 milhão nessa Gustavo, obra, o né? meu condomínio, na última assembleia que teve dia 29 de abril, aceitou fazer a manutenção do piso do Play. Primeiro, não sei o quê. Aí a síndica chegou e falou, pessoal, vai sofrer um acidente. E é o seguinte, eu não moro aqui, não é o meu filho, mas pode ser o teu, né? Precisa trocar o piso tá desplacando lá, tá não sei o que, tá com um problema, é original, tal, precisa trocar. E aí o pessoal acabou aprovando. Principalmente quando você fala assim, não precisa fazer rateio, né? É mais fácil quando tu fala, Sim. não precisa fazer rateio. Mas eu falo assim, o síndico tem várias responsabilidades, nós estamos falando de construção, mas existem também outras situações, que nem eu estava comentando antes, eu entrei num condomínio que o pessoal fez uma supressão de horas extras. Supressão de horas extras não necessita fazer redução de jornada de trabalho. O síndico, talvez sem conhecimento e sem orientação, ele fez supressão de horas extras e ainda reduziu a jornada de trabalho. Então, os caras eram registrados 6 horas, trabalhavam, registrado 8, trabalhavam 10, foi indenizado essas 2 horas para eles não fazerem mais horas extras, só que o síndico, em vez de deixar com 8, reduziu para 6. E aí você tem lá o pessoal da limpeza trabalhando 6 horas. E aí ficou ruim. E aí a gente entrou e propôs para o funcionário, você não quer trabalhar 8 horas? Vai receber um reajuste salarial. E o cara não quis, né? Te propôs mudar para portaria, para ser folguista, propôs... E o cara não quis. E um conselheiro fala para mim assim, não, chega lá, determina e pronto. E é quando eu falei para ele, artigo 468 do Código Civil, da CLT, está lá dizendo que qualquer mudança tem que ser mútua entre os dois. Se o funcionário não quiser, a gente não pode fazer. E aí eu falei para ele, tudo bem. Eu chego para ele e falo, a partir de amanhã você vai trabalhar 8 horas. Aí ele entra na justiça depois. Quem é o responsável por isso? Sou eu, Sim. né? Então, na verdade, a gente tem, inclusive, que ter conhecimento, porque às vezes e eu falo, nada contra o conselho. A gente está falando do conselho porque faz parte, a gente, né, se reúne no dia a dia para discutir as coisas do condomínio com o conselho. Mas tem conselheiro que fala assim, não, que eu sou advogado, é assim, é assado. Eu tive numa assembleia uma vez que eu falei para o pessoal, pessoal, vocês estão aqui 6 anos e não fizeram uma manutenção na fachada. A construtora não tem mais obrigação. Aí o advogado, não, que não sei o quê, que dá para entrar com ação. Tudo bem, você pode entrar com ação, mas você vai perder, né? Porque você não fez manutenção, não fez vistoria, não fez nada. E a questão de responsabilidade é bem complexa,
por dar um exemplo bem comum, né? Acidentes na garagem, né? Ralaram meu carro apareceu ralado, bateram dentro do meu carro. Em via de regra, depende da convenção, mas normalmente tá que o condomínio não se responsabiliza por danos na garagem. Porém, existem algumas situações que pode ser responsabilizado o condomínio. Por exemplo, se ele tem câmeras na garagem direcionada para aquele carro, por exemplo, aquela vaga, e aconteceu naquele carro e a câmera não estava funcionando, aí nesse caso, o condomínio é sim responsável por aquilo que aconteceu. Pode ser responsabilizado pela Negligência de negligência, não manter as não ter as câmeras. manutenções. Uma das obrigações do síndico é zelar e manter o condomínio em Ó, dia. eu falo para tu, eu tive 2 ações que alguém colocou contra o condomínio, e a pessoa coloca contra o condomínio e a minha empresa, Sim. tá? E aí, por isso que eu falo, não colocou lá um conselheiro, não colocou um morador qualquer, o condomínio e coloca a minha empresa. Que eu entrei nesse condomínio em 2023, em 2019 fizeram uma alteração é um prédio comercial que tem uma loja, essa loja tem 20% da fração ideal do prédio. E fizeram uma alteração de convenção, aonde a loja, entre aspas, foi um pouco prejudicada nessa, tá? Só que é o seguinte, não teve o quórum, pegaram a assinatura depois, aí tem gente lá assinando por procuração, então tudo meio irregular. Quando eu entrei, eu não fui lá olhar a alteração, eu peguei a convenção atual, a convenção está registrada, estamos trabalhando em cima da convenção. Agora, em 2024, final de 2024, a construtora, porque teve a demissão de um funcionário, o custo para ela saiu mais alto, o que ela fez? Ela entrou na justiça pedindo prova antecipada também, de documentação e tal, porque ela vai acionar o condomínio. Porque naquela prova antecipada, você não tem lá o quórum ideal para você ter alteração da convenção, né? Não tem nem prova de que ela foi convocada lá em 2019. A administradora já é outro, o síndico já é outro. E aí fica difícil você também responsabilizar o síndico da época, porque eu sempre digo assim, na Assembleia o síndico não é nada. O síndico é mais uma pessoa. A Assembleia, o síndico convoca a Assembleia, ela é instaurada, existe um presidente, existe os condôminos. E essa é a Assembleia, não é o síndico que vai chegar lá e vai determinar as coisas. A gente apresenta. Então, na verdade, assim, tu vê, eu fui acionado como empresa por conta disso. Num outro, a mesma coisa. O cara entrou com uma moto, roubaram a placa da moto, ele cismou que ia no condomínio, ele também entrou com prova antecipada contra ele não entrou nem contra o condomínio. Ele botou direto a minha empresa, para que eu prove que ele entrou quando entrou no condomínio, que entra nisso que tu falou das câmeras. Mas você tem que provar ele, né? Onde a prova é de quem está acusando. Então, mas ele pediu as imagens de que ele entrou no condomínio com a placa, entendeu? Eu vejo que, assim, infelizmente está cada vez mais difícil de você fazer a gestão condominial. De novo, não pela questão da gestão condominial em si. De novo, por conta do comportamento humano que está lá dentro, sabe? É a questão, como você muito bem colocou, numa assembleia, nas decisões, o síndico não é absolutamente nada. Ele apresenta, nem vota, às vezes o máximo que ele faz é chega lá e dizer, olha, a gente precisa fazer isso por causa disso, 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 disso e daquilo. E aí vem numa obra que nem essa, o síndico está roubando, o síndico está isso, o síndico está aquilo. Quando, na verdade, a gente só está querendo fazer aquilo que a gente é pago para fazer, que é o nosso trabalho. E aí a coisa não dá muito certo e você acaba, não, vou renunciar porque senão vai dar problema para mim aqui lá na frente. E aí você é omisso, você é troglodita, você é um cara que troglodita. Você é um cara que não tem paciência, você recebe uma série de coisas e única e exclusivamente por falta de conhecimento. Não minha, mas de quem está com o pessoal. Ou até mesmo dos síndicos que muitas vezes, porque infelizmente a gente vê muito disso no mercado, um condômino quando ele se sente ofendido, quando ele se sente
ele toma uma penalidade, ele conhece um amigo que conhece um cara que conhece o outro que é síndico profissional. Ele vai, chega lá e começa a perguntar pro cara. Aí o outro vai lá e fala algumas coisas para ele, ele volta naquele telefone sem fio. E aí, assim, às vezes a gente tem até colegas nossos de profissão que não têm um conhecimento adequado e que orientam mal as pessoas também neste sentido. Então, tá muito difícil da gente dos condomínios conseguirem ser levados, volto a dizer, não por conta das coisas que têm que ser feitas, porque eu sempre digo isso internamente, não existe talvez administrar condomínio seja uma das profissões mais fáceis que tem. Porque quando você está administrando um condomínio, você tem lá uma rotina fixa de manutenções para ser feita, você tem uma rotina financeira fixa para ser feita, que varia. Ah, tá, tem uma inflação aqui, um inadimplente acolá, tal, mas é uma rotina fixa que você tem para ser feita. Você tem uma operacional, é uma rotina operacional fixa. Você tem todo um processo que é tranquilo de fazer. O que está, até melhoria, você fala assim, não, vamos, você tem que, a criatividade do síndico ela tem que ser gasta em que melhorias eu vou fazer, sabe? Só que a coisa está tão relacionada com as pessoas e tudo mais, que este tipo de trabalho acaba sendo deixado até de lado por muita gente por conta das questões pessoais que têm que ser tratadas. Falando de responsabilidade, Valtão, sempre atrás aí, acho que foi esse ano, Interlagos, né? Uma menininha, acho que 7 anos também, 7 ou 9, ou 12 anos, brincando nas áreas comuns do condomínio. O síndico tinha deixado uma área das bombas lá aberta, a inspeção, lá onde, o centro de bombas ali, e a menina brincando de esconde-esconde, entrou lá e tomou um choque e morreu, né? E aí esse síndico está sendo, e era o síndico da situação, que estava lutando ainda parece que o pessoal estava querendo tirá-lo, ele estava resistindo para não sair, e agora acabou tendo que responder por esse processo. Então, a grande questão é que as pessoas, quando você dá um preço, né, que nem no condomínio fala, final do mês, ele tá tranquilo, no final do mês tá na conta dele, lá, a faturinha tá na conta, né? Mas e tudo que está por trás disso? E toda a responsabilidade, que nem você falou, você sai do condomínio e ainda você responde por aquele condomínio por um tempo, né? Outra coisa, quando a atuação com o conselho, gestão compartilhada, é ótimo, isso é necessário, mas eles não respondem por isso, né? Eles não respondem por nada que aconteça. Então, se você toma uma decisão com base, hoje em dia é muito comum você deliberar no conselho algumas atividades, né? Só que essa deliberação no conselho não vai ser as consequências dela vai ser totalmente do síndico. Então, é isso que tem que ser ponderado também. E o mais interessante, só desculpa te cortar, é que às vezes você bate de frente com o conselho, aí acontece tal, você sai do condomínio e o próprio conselho começa a jogar para te jogar um processo em cima. Entendeu? É complicado. Não, porque eu falo assim, se você não pagar um advogado mensalmente para você ter uma assessoria, para que ele te defenda, qualquer processo aí é 5 mil e pouco só para o advogado entrar lá no processo, só inicial. Né? É 5 mil e pouco, dependendo do negócio. Essas produções de prova antecipada, o síndico, o advogado cobrou lá 5 mil e pouco. Entendeu? É que ele ainda falou, numa que foi eu e o condomínio, ele falou, era 5 mil e pouco de cada um. É que ele acabou fazendo um bem bolado. Tem um caso no condomínio que, mesma coisa, o morador teve um vazamento no condomínio, era responsabilidade do condomínio, e ele teve um dano no móvel, só que a gente estava negociando o valor do dano, porque não foi dano total, foi dano parcial. Aí eu sentei com o conselho, né, obviamente com orientação do jurídico, falou, ó, vamos fazer essa proposta, tal. O cara não aceitou, entrou com ação contra o condomínio e acabou ganhando algumas coisas, né? E eu estou respondendo. E o conselho? Que deliberou né, que deliberou essa situação. Eu não vou muito longe, a gente estava até conversando isso em casa outro dia. Eu cedi ao desejo do condomínio, tudo bem, foi uma falha minha, eu cedi ao desejo do condomínio de botar uma máquina de gelo num condomínio. Cheguei a comentar isso. E alguns condôminos sim surgiram, falaram, não, isso não era prioridade, não era para ser feito, não sei o que e tal. Eu falei, tudo bem, o erro foi meu de aceitar o que o conselho quis, vocês querem, vota aí, eu tiro a máquina. Votaram, eu tirei a máquina, doei pro meu pé, 18 mil foi eu que paguei.
né? Então, tipo assim, essas são as nossas responsabilidades. A gente tem que pensar bem, né, antes de tomar qualquer decisão. No fundo, o que vale é aquele ditado que a gente ouvia quando a gente era criança, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E eu nunca esqueço nos cursos da Gabor, na primeira aula que o Gabriel dá, tem 20, 30 alunos. Quando acaba, na próxima aula, não tem mais, já uns 5, 6 já foram embora. A hora que eles começam a ver a responsabilidade, Não, e existe, até a gente está falando da Assembleia, porque está lá no artigo 1358 do Código Civil e tem 4, eu sempre cito isso, que a gente é obrigado a cumprir, fazer cumprir as determinações da Convenção, Regimento Interno e da Assembleia, né? Então, quando a Assembleia diz, que nem esse caso teu, a Assembleia está dizendo que não é para fazer a obra, você não vai fazer a obra, porém, tem que ver assim, até onde isso vai me prejudicar. Se isso vai me prejudicar, tchau, tô indo embora. Bom, gente, mas acho que é isso, né? Já Sim. estamos aí em termos de programa. Hoje falamos um pouquinho aqui sobre responsabilidade. Fica o recado aqui para aqueles colegas que estão começando, né? Não é desmotivando ou né, não incentivando a vocês a É ter ingressar. atenção, É né? apenas tomar cuidado, né? Não ceder, né, aos caprichos ou tomar muito cuidado nas decisões que vocês têm, principalmente por conta da responsabilidade. E tomar muito cuidado, principalmente com as partes de manutenção, né? Que causa risco a terceiros. Bom, gente, no mais é isso. Pedimos aqui que curtam e compartilhem com o maior número de pessoas possível. Estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.